É, galera, o São Paulo toma susto, mas consegue a classificação nos pênaltis, né? O São Paulo que havia feito um resultado muito bom na Ilha do Retiro, 2-0 no jogo de ida, né? E no jogo de volta, perdeu no Morumbi por 3-1 para a equipe do Sport. A partida foi para os pênaltis, né? E foi nos pênaltis que o São Paulo conseguiu a classificação. Isso daí mostra um pouco também o outro lado da equipe do São Paulo, do Dorival Júnior, né? Uma equipe que está invicta, estava, né, invicta há vários jogos, né, perdeu, né, isso mostra algumas fragilidades que a equipe do São Paulo ainda tem, né, eu espero que esse time não caia de rendimento após essa derrota, né, essa classificação foi uma classificação importante, mas o resultado não foi bom para a equipe do São Paulo, galera. E vamos acompanhar aqui as últimas informações desse jogo aí entre São Paulo e Sport pela Copa do Brasil. São Paulo nas quartas de finais, né? Agora o São Paulo vai aguardar o sorteio para ver quem vai enfrentar na próxima fase da Copa do Brasil. O alívio pela classificação é um fato. O jogo foi decidido em duas partidas, de 90 cada uma, onde nós ganhamos a primeira e não fomos felizes na segunda. As bolas paradas, realmente, hoje, nós não estávamos uma grande noite, não sofremos o que às vezes acontece com a maioria das equipes, né? Você sofre porque você está sendo atacado por dentro, com jogadas trabalhadas. Isso aí não aconteceu. Desde a primeira bola no jogo, nós já tivemos uma bola alçada dentro da nossa área. E isso hoje nos trouxe muitas dificuldades. Eu acho que o Sport está de parabéns pela maneira como se comportou. A gente treina todas as situações. A gente teve bola aberta, teve bola fechada, teve bola em dois tempos. A gente veio também com essa expectativa do jogo aéreo, porque nós temos bons cobradores e nós temos bons cabeceadores. Então, a gente sabia também que elevar um pouquinho a estatura do time, tanto o Alisson, Thierry e o próprio Sabino são jogadores com qualidade de jogo ofensivo. Eles têm feito isso durante a temporada. O São Paulo é muito capaz também na bola parada. Tem jogadores de... né? O primeiro nós fizemos sem o Arboleda, que para mim é uma referência de jogo aéreo. O segundo nós já conseguimos fazer com ele. E aquela bola, quando bem batida, é sempre difícil, cara. É difícil de marcar e é difícil de interceptar. Então, nós tivemos qualidade nesse aspecto. Gols sofridos pelo São Paulo nesta temporada. 20 gols sofridos no total, 10 em bola parada. 3 gols sofridos contra o Sport saíram em jogadas de bola parada. 3 gols ontem em escanteio. O primeiro não foi um direto, né? Mas também começou numa cobrança de escanteio. Enquanto o Anderson falava, eu vi você cochichando aqui, professor. Você estava concordando ou discordando dele? Não, eu estava comentando com o Eugênio que o Anderson é um técnico trabalhador. Ele às vezes tem alguns problemas até de relacionamento, mas ele trabalha. E ontem a gente viu o fruto do trabalho, desse trabalho dele, não só nas bolas paradas, como ele falou, o time do Sport foi coletivo. Agora foi uma surpresa, porque o São Paulo, no primeiro tempo, dava a impressão de quem precisava de gols era o São Paulo. O São Paulo, quando faz o gol, já merecia estar na frente. E o primeiro tempo foi inteiro nessa toada. Aliás, que lindo gol do Araújo, Michel Araújo. Belo gol, bela trama, envolvendo ali os jogadores da frente, o Luciano. E aquela altura do jogo, você não imaginava que o Sport fosse empatar no fim do primeiro tempo. E acaba empatado. Agora, no segundo, o São Paulo muito ausente, né? Muito até desligado, muito à mercê, não de uma pressão, de fato o Dorival falou, não houve assim uma pressão do Sport, mas houve um perigo constante durante toda a partida, e eu vou dizer durante todo esse confronto, porque mesmo o resultado de 2-0 no Recife não refletiu o equilíbrio daquela partida, em que o Sport teve o Fabinho expulso. Então acho que a gente se deixou levar por uma diferença pesada. Quando o São Paulo faz 3-0, então essa diferença era mais pesada ainda. Mas passou 1-0, parecia que... Agora acabou. Aquela altura eram 3, porque já carregava os dois do confronto anterior. Agora, esse negócio dos escanteios do São Paulo, como diria meu pai, seu Dario Zelt, 94 anos, mais de 80 de futebol, fora os ameaços. Porque contra o Goiás, quem viu o jogo contra o Goiás, percebeu que o São Paulo também sofreu com esse tipo de bola.
Deu até uma certa sorte. Então é algo para o Dorival corrigir. O Dorival é muito competente, já deu entrevista dizendo que isso não vai se repetir. O São Paulo que outro dia ganhou o jogo do Vasco, no final, assim. Lembra? É verdade. Escanteio. Mas ontem... Por isso o Anderson disse que o São Paulo também é competente na bola parada, também sabe aproveitar. Exatamente. O Leão da Ilha queimou a minha língua, Breler. Porque ontem eu falei aqui, o Prates ficou bravo comigo. Eu falei, já tá classificado, São Paulo, tal. O Prates é do time espera acabar. Sempre. Exatamente. Mas eu vi o Sport chegou perto da classificação. E esse é um problema crônico do São Paulo. Marcar a bola parada, desde a época do Rogério, já era um desafio. Todo mundo até elogiava a capacidade do Rogério de fazer o time jogar bem antes de virar a chave nesse ano para fazer esse time mais copeiro. E ali tinha essa fragilidade, esse calcanhar de Aquiles de marcar a bola aérea e de sofrer muitos gols assim. E a gente até associava ao goleiro. Os goleiros do São Paulo não passavam segurança e, naturalmente, nesse lance, nesse tipo de jogada, o São Paulo era mais vulnerável. E a gente percebe que é algo a ser trabalhado, não só em treinamento, mas em equilíbrio de características de jogadores. O Diego Costa, que é um zagueiro alto, mas nunca passou confiança nesse fundamento da bola aérea, com o Beraldo, que é um jogador mais baixo, um jogador que praticamente perfeito em leitura, em antecipação, mas que na bola aérea sofre também. Então o São Paulo, para tentar, de certa forma, se precaver, ele precisa buscar jogadores com características de bola aérea. O Rafinha, por exemplo, quando você vai explorar uma bola invertida da direita para a esquerda e pegando as costas do Rafinha na bola aérea, é vulnerável. Então, até para a lateral, para tentar esse equilíbrio, o Dorival vai tentar formar uma linha de defesa que tenha jogadores como o Arboleda, que passem mais segurança na bola aérea. O Anderson se orgulha de que o segundo gol, ou o terceiro do Sport, saiu já com o Arboleda em campo. Já era uma tentativa disso, né? Os dois, o segundo também? O segundo também. Eu lembro que o terceiro, o Arboleda já estava lá. Porque o terceiro foi já com 48, mas os dois, o segundo e o terceiro gols saíram já com o Arboleda em campo. E o Anderson falou uma coisa que é a grande verdade. Cara, se for bem batido assim, é muito difícil parar. Inclusive... O goleiro não tem o que fazer nessa bola. Especialmente o segundo gol. O terceiro um pouco menos, mas o segundo gol foi uma cobrança magistral, porque a bola vem em velocidade muito fechada e o Sabino dá uma raspadinha de leve ali, é impossível. Quem era o cobrador do Sport? Eu acho que o segundo foi o Jorginho. No terceiro, o Jorginho já não estava mais em campo. E aí a televisão não mostrou exatamente quem bateu. O segundo, tenho quase certeza que foi o Jorginho. Que foi quem bateu o primeiro também. Mas aí bateu aberto, que ele bateu da direita, aberto. Esse lance aí. Aí tem uma falha, que é o rebote. Não tem ninguém marcando o rebote na defesa do São Paulo. Ninguém. Está todo mundo concentrado em desviar a bola aérea. E aí o Filipinho chega batendo forte. Aí dá um azar, né? Porque o goleiro defende e a bola pega uma curva e sai, vai na direção do jogador que está chegando de frente pro gol. Tá pegando muito o goleirão do Tricolor. Mas nesse primeiro gol foi mal ele? Não, ou não tinha como? Não, foi no reflexo. O goleiro não pode sair nessa bola no primeiro pau. Se ele sai aí, a chance do zagueiro se antecipar é muito grande. Então ali ele fica mas ele tá falando do gol que ele defende a bola parcialmente. Eu falei no primeiro. Não, também. Fez o que era possível. A gente tem inclusive uma tela para falar do Rafael, que acabou como um herói ontem, ajudando ali com defesa nas cobranças de pênaltis. Vamos dar uma olhadinha nos números do goleiro do Tricolor. Números de Rafael pelo São Paulo nesta temporada, 29 jogos, 15 sem sofrer gol. Isso é muito bom para ele e para a gente falar do sistema defensivo como um todo do São Paulo, né? 29 jogos, aí tem a média de gols sofridos, menos de 0,69. Defesas por jogo, a média 2,2. Aproveitamento, 77% de defesas e 2 pênaltis defendidos. Ontem defendeu a cobrança do Juba. Professor Celso Zelt, o São Paulo tem sofrido tanto nos últimos anos para se firmar, para ter um goleiro que traga segurança e confiança para a equipe. Parece, tô com o pé no chão, parece que esse goleiro chegou, hein? Eu fiz uma rápida enquete aqui com as nossas hostes tricolores e a pergunta era direta.
né? Rafael já ocupa o lugar que um dia foi de Thiago Volpi nos coraçõezinhos tricolores? Deu 50% a 50%. Inconclusivo. O Daniel acha que não, o Viola acha que sim. Thiago Volpe? Porque o Thiago Volpi, até por exclusão, ele é teve o uma único boa temporada pelo pós-Rogério Ceni, é Thiago Volpi. Não tem outro pra gente comparar. É que ele É que não dá para chegar perto do Rogério Ceni. É que a última imagem do Volpi foi ruim, de falhas, de um goleiro que já não passava a mesma confiança. Foram falhas em jogos decisivos. Também. Eu acho que esse é o nó, né? Esse é o nó que o Rafael tem que desatar. Ele já está numa condição de segurança, a torcida tricolor ontem gritou o nome dele, que o Volpi um dia alcançou, mas não sustentou. Então, acho que a questão com o Rafael é tempo. Eu boto fé que Ontem foi um jogo decisivo. Sim. Valia a vaga. Daqui a pouco. E ele respondeu bem. Daqui a pouco ele vai alcançar essa estabilidade que a gente quer. Eu acho que é uma questão de tempo. Ele ainda não teve o tempo que outros tiveram, incluindo o Volpi. Mas nessa toada, Eu pensei que você passa muita segurança. ia perguntar para os amigos são paulinos, que a sua pergunta tinha sido em relação a Rogério Ceni, Zé. Não, é porque é A o Rogério pergunta foi em Ceni. relação ao Volpi? Não, porque é o pós-Rogério Ceni, né? Pós-Rogério Ceni. Rafael já ocupa aquele lugar no seu coraçãozinho? Alguns foram refratários no coraçãozinho tricolor. Mas é de coisas assim que se constrói a história de um goleiro. Como goleiro, debaixo das traves, para mim o Rafael é melhor que Volpi, é melhor que Jandrei e Felipe Alves, nem se fale. E tanto é que Jandrei e Felipe Alves também, em algum momento, defenderam pênaltis pelo São Paulo, mas nem assim o torcedor tricolor morria de amores, porque sabia que, como goleiros, durante os 90 minutos, eles falhavam bastante, tinham deficiências. E o Rafael é um goleiro que já chegou. Primeiro, ele teve ali no Cruzeiro uma boa base, foi reserva do Fábio muito tempo, experiência, e era até algo questionável, né? Era injusto para um goleiro Tempo dessa até demais, qualidade né? Então. ficar tanto tempo no banco do Fábio. Ele vai para o Atlético buscando a titularidade, até chega, mas com o Sampaoli, que o Sampaoli valorizava o jogo com os pés, ele acaba perdendo espaço para o Everson. Mas pensando como goleiro, é até um cara que precisa também evoluir o fundamento, a saída de jogo com os pés. Ele é muito discreto, mas ao mesmo tempo muito eficiente. A gente dificilmente vai falar do Rafael cometendo erros grosseiros, mas sempre de um goleiro que mantém uma boa média, que passa segurança e faz o papel dele. Ele já ganhou o jogo para o São Paulo, né? Ao O contrário. jogo contra o Goiás ele ganha. Exatamente. Ele não só não está cometendo erros grosseiros, como você citou, como ele tem salvado o São Paulo em alguns jogos. Mas o Volpi, por exemplo, se expunha muito com o jogo com os pés. Algo que o torcedor já ficava ali meio resistente. Isso não depende só do goleiro, depende do sistema de jogo, de entrosamento, mas ele era um goleiro que muitas vezes chamava atenção, não necessariamente pelos fundamentos essenciais da posição. O Rafael não. O Rafael tem tudo aquilo que se espera de um goleiro debaixo das E o traves. Volpi Não, sempre- falhou em jogo importante demais, Sim. né? Clássico, aí fica marcado. Mas é preciso dar tempo ao Rafael para se provar também nesses jogos importantes. Ele sempre foi visto como um bom goleiro. Vamos fazer um paralelo dele com o Walter, no Corinthians. Só que tinha um goleiro acima dele no clube, que era o Fábio. E se você pegar hoje os números do Campeonato Brasileiro, o Fábio é o melhor goleiro. Então, é justificado que ele fique como reserva. Ele passou a vida... O Rafael, se não me engano, até conversava mais cedo com o Leão, acho que são 35 anos de idade já. Ele já é um veterano. Isso? Não sabia. Ele é um veterano, mas ele passou a vida inteira como reserva. Jogou pouco, né? Mas ele é injusto. É reserva de um grande goleiro. 33 me passou o 33, Leão aqui. então errei aqui por pouco. Mas Mas já é um goleiro. É verdade também que os goleiros demoram mais tempo para o amadurecimento. Normalmente o goleiro ele começa a ser titular com 25, 26, 27 anos, né? É diferente do atacante que com 17 já está jogando. Mas ele já é um goleiro experiente. Experiente, assim, com idade, mas não tão experiente, porque ele jogou pouco. Experiente de ficar no banco de reservas. A gente viu recentemente o Walter sair do Corinthians para ser o goleiro do Cuiabá, com menos exposição do que um goleiro que vai para o São Paulo, mas também o Walter se transformando num goleiro de segurança para o Cuiabá. Ele é uma das referências do elenco do Cuiabá. E agora o Rafael consegue o espaço dele, ele não teve espaço no Atlético, porque o São Paulo queria um goleiro que jogasse com os pés, e agora ele consegue uma sequência no São Paulo, mas como disse o professor, é dar tempo ao tempo. Vamos ver o
É exatamente isso, galera. Tem que dar tempo ao tempo, né? O time do São Paulo é um time que está no início ainda, né? O Dorival chegou, é claro, é um início muito bom, né? Estava 12 jogos sem perder, até perder para o Sport na Copa do Brasil e mesmo assim conseguiu a classificação. Se o São Paulo não faz aquele golzinho, o São Paulo poderia ter se complicado, né? Poderia ter ficado fora das quartas de finais da Copa do Brasil, que seria um resultado muito ruim, porque o trabalho do Dorival tem sido bom até o momento, mas se não se classifica, né? Todo o trabalho que ele tem feito até o momento, né, ia ser questionado, entendeu? Porque futebol é desse jeito, se você não consegue uma classificação, você acaba sendo questionado, né? Mas o São Paulo conseguiu a classificação para a próxima fase da, da Copa do Brasil, né? Agora temos aí Corinthians, Palmeiras, né? Temos aí três times paulistas, né? E provavelmente poderemos ter algum clássico aí na próxima fase, né? Já que teremos apenas 8 times e poderemos ter clássico paulista na Copa do Brasil, galera. Esse foi o pré-jogo e o pós-jogo, né? Do São Paulo e Sport, né? São Paulo sofrendo um pouquinho aí nesse susto aí de ter perdido por 3-1, né? O Dorival Júnior já falou, né, que vai mudar a equipe, não vai deixar acontecer novamente o que aconteceu nesse jogo contra o Sport. Isso daí é um alerta para o São Paulo, né, no Campeonato Brasileiro e também na Sul-Americana, né, que é o grande objetivo do São Paulo na temporada, que é conseguir a vaga direta para a próxima edição da Libertadores.